Bom dia, queridos alunos do Colégio Coração de Jesus. Hoje, dia 16 de abril, iremos dar continuidade aos nossos estudos que foram interrompidos devido a essa pandemia, que está ocorrendo. Bom, eu quero dizer que estou com muita saudade de vocês, saudade de conversar com vocês, de ensiná-los pessoalmente, afinal, a energia que vocês transmitem é maravilhosa, né? Bom, hoje, nossa primeira aula que nós teremos online, virtual, será da frente 4 de mecânica, estudo de vetores, as noções básicas apenas. Na aula da semana que vem, nós iremos estudar adição vetorial e tudo mais, ok? Então vamos à nossa aula. Hoje nossa aula será de grandezas físicas vetoriais e escalares. Mas antes de iniciarmos o estudo para o discernimento adequado do que é escalar e do que é vetorial, vamos primeiro entender o que é um vetor, para lá na frente ficar mais claro, mais simples e objetivo o nosso estudo. Então, primeiramente, o que é um vetor? Um vetor é essa retinha aqui. Essa é a representação gráfica, esse é o desenho de um vetor. O vetor nada mais é que um segmento de reta orientado. Ou seja, uma reta que esteja na horizontal, ela pode estar mostrando tanto para a direita como para a esquerda. Uma reta vertical pode estar tanto mostrando para cima como para baixo. No caso do vetor, obrigatoriamente tem que mostrar um lado. No caso aqui, essa flechinha aponta horizontalmente para a direita. Então esse segmento de reta orientado também é chamado de ente matemático. O nosso ente matemático estudado aqui, ele possui três características obrigatórias: o módulo, a direção e o sentido. Bom, aqui eu não coloquei nenhum módulo, mas é necessário nós colocarmos um valor para esse vetor. Então o meu exemplo aqui será um vetor qualquer com um valor de 20 unidades. Ok? Lá na frente vamos discriminar isso. O que é o módulo do vetor? O módulo do vetor representa o seu tamanho, o seu valor, a sua medida, a sua intensidade, a sua magnitude. Ou seja, esse vetor possui uma intensidade, uma medida de 20 unidades. Então, o módulo é o valor numérico. E esse valor numérico corresponde ao tamanho do vetor. Pronto. Simples assim. Lembrando que na física, todo valor numérico deve estar acompanhado da sua unidade de medida respectiva. Claro que salvo alguns itens, que vamos estudar lá na frente. Mas uma coisa muito comum entre vocês confundirem é o que é direção e o que é sentido. O que é direção? Direção é a reta. Horizontal, vertical, é o corpo do vetor. Essa linha azul aqui. Nesse exemplo que eu coloquei aqui, essa retinha, ela possui uma direção horizontal. Está deitadinha, Então a direção horizontal. Ou seja, é a reta, por assim dizer. E o que é o sentido? O sentido é a flechinha, esse triângulozinho aqui na pontinha, que indica o quê? Que essa reta horizontal, que poderia ser para a direita ou para a esquerda, não tem mais essa possibilidade. Ela é obrigatoriamente para a direita. Então eu dei um sentido para essa reta. Eu disse que arbitrariamente agora ela é uma reta que é horizontal para a direita. Então o sentido para direita. Isso serve para qualquer outro exemplo, como aqui, ó. Se eu desenhar esse vetor diagonal para cá, ele vai ter um módulo aqui, vamos colocar aqui um vetor B qualquer, de 30 unidades. Pronto. Esse vetor possui módulo de 30 unidades, aqui direção diagonal, sentido para nordeste. Poderia ser vertical para baixo, poderia ser vertical para cima, poderia ser horizontal para a esquerda, ok? Não confundam direção e sentido. Agora, pessoal, presta muita atenção, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Essa setinha em cima da letra é para dizer que eu estou falando de um vetor. Apenas isso.
Então, se eu estou falando de um vetor, obrigatoriamente eu tenho que considerar o seu módulo, a sua direção e o seu sentido. Ok? Vamos falar sobre a notação. A notação é o símbolo que exemplifica sobre o que nós estamos estudando. Na matemática, você aprendeu que reta é a menor distância entre dois pontos. Ou seja, aqui uma reta, nós temos uma reta que mede 20 unidades. Qual é a notação? Qual é o símbolo que mostra para nós o valor disso daqui? Bom, então nós temos o seguinte. Essa notação seria a seguinte. A, B e uma setinha, uma retinha em cima, perdão, uma reta. Esse é o símbolo, esta é a notação de reta. Como é a notação, o símbolo do vetor? Como nós estamos falando de uma grandeza vetorial, de um ente que possui 3 características, olha só. Esse vetor de 20 unidades tem que apontar para um lado. Eu vou colocar o exemplo para a esquerda. Então, obrigatoriamente, quando eu falo que este vetor aqui, que eu vou chamar de vetor A, e aí preste muita atenção, ok? O A com a setinha em cima da letra é obrigatoriamente horizontal para a direita. Ela não quer mostrar para onde o vetor vai. Ela quer dizer que essa letra A representa um vetor. E se ela representa um vetor, ela tem que possuir obrigatoriamente módulo, direção e sentido. Então, quando eu vou mostrar o vetor A, além do módulo e da unidade de medida, eu tenho que ter a direção e o sentido. Obrigatoriamente eu tenho que ter a reta. Então, olha só. Quando aparece assim, nós estamos falando do vetor. Quando aparece assim, nós estamos falando apenas do módulo, apenas do valor, que seria o que nesse caso? 20 unidades. Mas se você tiver com preguiça, e também muito usado em livros, tá? Porque até fica muito complexo ficar digitalizando muito isso aqui, apenas a letra A se refere ao módulo do vetor também, que nesse caso continua sendo 20 newtons. Então, muito importante, não confunda. Quando aparece o A com a setinha em cima, obrigatoriamente você tem que considerar, além do valor, a direção e o sentido. Nesse caso aqui, o nosso vetor, ou seja, A, é um vetor de 20 unidades, horizontal e para a esquerda. Módulo de A, 20 unidades. Módulo de A, 20 unidades. Apenas a letra A ou a letra A com a setinha em cima em módulo significa apenas o valor. Vamos analisar quando o vetor é igual, é oposto ou é diferente um em relação ao outro. Um vetor, para que ele possa ser igual ao outro, ele precisa que suas 3 características sejam as mesmas do outro vetor. Por exemplo, vamos analisar aqui. As 3 características básicas são módulo, que é o comprimento, o tamanho, direção e sentido. Olhando aqui nesse quadriculado, nesse diagrama aqui que nós temos, quais vetores são iguais? Vamos analisar primeiramente os verticais. Então eu tenho o A vertical, o F vertical, o G vertical e o H. Bom, o A ele é vertical para baixo, ou seja, o único vertical para baixo é o G. Mas observe, o G possui módulo de 1, 2, 3, 4 unidades, enquanto o vetor A possui 1, 2, 3 unidades. Então não são vetores iguais. Agora, verticalmente aqui nós não temos nenhum para analisar. Observando os horizontais agora, nós podemos identificar o seguinte: D, I e J são horizontais. Observando bem, 1, 2, 3, 4 unidades de módulo, 1, 2, 3, 4 unidades, 1, 2, 3, 4 unidades. Então nós podemos afirmar que o vetor D, que é horizontal para a direita, ele é igual ao vetor I, que também é horizontal para a direita e possui o mesmo módulo. Então podemos afirmar o seguinte: o vetor I ele é igual ao vetor D. Pronto. Observando agora, nós temos mais algum vetor igual? Não, né? Não horizontal.
Vamos olhar os diagonais. E, B e C também não são iguais, certo? Então, vetores iguais aqui, apenas o D e o I, mais nenhum. Mas agora, o que são vetores opostos? Vetores opostos são vetores que possuem mesmo módulo, mesma direção, mas apenas o sentido é contrário. Ou seja, tem que possuir o mesmo tamanho. Mas se ele é horizontal, um é para a direita, o outro é para a esquerda. Se ele é vertical, um é para cima, o outro é para baixo. Então vamos analisar primeiramente os verticais. Nós temos aqui o A, módulo 3, né? Então ele tem aqui módulo 3, vertical para baixo. Se nós olharmos o H também tem módulo igual a 3, só que é vertical para cima. Então nós podemos afirmar que o vetor A e o vetor H são vetores opostos, né? Temos mais algum oposto? Bom, verticalmente temos o F e o G. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou seja, o módulo dos dois são iguais. Os dois são verticais, mas um é para cima e o outro é para baixo. Então podemos afirmar também que F e G também são vetores opostos. E olha, aqui também temos I e J. I e J também são vetores opostos. Por quê? Ambos são horizontais, mas um é para a direita e o outro é para a esquerda. E possuem o mesmo módulo, né? Agora aqui nas diagonais nós não temos nenhum que seja igual e nenhum que seja oposto. O vetor oposto a B deveria possuir essa retinha aqui inclinada dessa forma, mas apontando para lá. O vetor oposto ao E deveria apontar para cá. Bom, então os demais vetores são diferentes. Por exemplo, E é diferente de C. I é diferente de I é diferente de A. B é diferente de C. Então, gente, lembrando, vetores iguais devem possuir módulo, direção e sentido igual ao outro. Vetores opostos devem possuir mesmo módulo, mesma direção, só que o sentido é o contrário. Ok? Grandezas físicas é tudo que pode ser medido na física. Mas como assim tudo que pode ser medido na física? Devemos lembrar que a física estuda os fenômenos que ocorrem com o corpo, os fenômenos naturais. Então, quando nós falamos de movimento sofrido por um corpo, força aplicada ou recebida por um corpo, energia transformada por um corpo, tempo transcorrido, massa de um corpo, a temperatura que esse corpo possui, tudo isso nós estamos falando que pode ser medido, logo é uma grandeza física. Bom, mas as grandezas físicas possuem dois tipos. Nós temos as grandezas físicas escalares e as grandezas físicas vetoriais. O que são as grandezas físicas escalares? Bom, as grandezas físicas escalares são aquelas que ficam muito bem definidas quando nós conhecemos apenas seu módulo e a sua unidade de medida. Eu vou colocar aqui 3 exemplos, tá? Então eu vou falar do tempo. Vamos falar da temperatura. E vamos falar da massa. Então veja bem, quando eu afirmo assim, ó, estamos agora em aula e já transcorreu 15 minutos de aula. Bom, pensa comigo. Se eu falei que já passou 15 minutos de aula, ficou bem claro? Eu preciso falar se é de manhã, se é de tarde, se é para cima, se é para baixo, ou para esquerda, ou para direita? Não, não necessito, né? Então quando eu falo aqui, um tempo equivale a 15 minutos, isso fica bem claro, né? Assim como também fica bem claro quando eu falo da temperatura. Se eu disser que a temperatura ambiente agora é de 25 graus Celsius, bem, está bem definido, né? Não preciso falar se é para cima, para baixo, se é ao anoitecer ou é ao amanhecer. Apenas que nesse instante, que agora, nesse momento, né? A temperatura ambiente é de 25 graus Celsius. Então note, módulo e unidade de medida. A massa também. Por exemplo,
Quando eu digo que um corpo possui uma massa de 20 kg, né? Vou colocar aqui. Eu estou afirmando que a quantidade de matéria que esse corpo possui é de 20.000 gramas, 20 quilogramas. Então ficou bem claro também, né? Não importa se é em pé, deitado, para cima ou para baixo. Bom, mas qual é a diferença então dessas grandezas para as vetoriais? Então eu vou colocar aqui, para nós agora, vamos entender, 3 exemplos. Vou colocar aqui o mais usado de todos, a força. Vou colocar aqui uma força de módulo 20 newtons. Vou colocar aqui também como exemplo um deslocamento. E velocidade. Uma velocidade de 30 metros por segundo, um deslocamento de 50 metros. Olha como não ficou claro. Por que isso não fica claro? Porque quando eu falo de força, pensa comigo. Imagine que minha mão é uma mesa, um suporte. Quando eu vou aplicar uma intensidade de 20 newtons, eu posso empurrar para baixo, não vai acontecer nada. Mas se eu puxar para cima, o corpo entrou em movimento. E se eu apertar com 20 newtons, o corpo deforma. Então eu necessito mostrar para onde? Necessito mostrar através de um vetor. Por isso se trata de uma grandeza vetorial. Precisa obrigatoriamente possuir uma reta, um segmento de reta orientado com módulo e unidade de medida, né? Direção e sentido. Assim como eu falo do deslocamento. Um corpo deslocou 50 metros. Ué, deslocou para onde? Eu preciso mostrar para onde houve o deslocamento. Assim quando eu falo também da velocidade. A velocidade do corpo é de 30 metros por segundo, que pode ser no sentido progressivo ou no sentido retrógrado, ou seja, indo no sentido positivo da estrada ou retornando. Então é obrigatório eu fazer uso do vetor, dessa grandeza, dessa representação gráfica, que é a nossa setinha orientada, que é aquele ente matemático com módulo, direção e sentido. Vamos fazer um exercício de aplicação que está naquela lista que eu já mandei anteriormente, né? O exercício 22, vamos lá. Em uma estrada reta, esbocei aqui a estrada, viajam 2 automóveis e seus velocímetros acusam velocidades de 60 km por hora cada um deles. Ou seja, a velocidade desse daqui, que eu vou chamar de A, é a mesma velocidade em módulo de B, ok? Bom, um deles vai para o sul e o outro para o norte. Pode-se afirmar que o quê? Bom, o valor dos dois é o mesmo. Nós estamos falando da grandeza física velocidade, ok? O módulo, o valor da velocidade é a mesma para os dois, conforme descrito no texto. Então, eles são iguais em módulo. A direção é a estrada, certo? Esta é a direção. A direção também é igual, mas o sentido é oposto. Um vai para o norte, o outro vai para o sul. Então, a alternativa correta, vamos lá, são iguais em módulo e direção. Alternativa correta, letra A. Vamos julgar o restante para ver se está correto. Letra B. São iguais em módulo e em sentido. Não. Sentidos, vamos lembrar, sentidos são opostos. Então a letra B está errada. A letra C. São iguais somente em módulo. Não. A direção, a estrada é a mesma. A letra D. São iguais somente em direção. Não. O módulo é o mesmo. E letra E, são vetorialmente iguais. Não, para ser iguais vetorialmente, seria necessário que o módulo, a direção e o sentido fossem os mesmos, né? Mas como se tratam de vetores opostos, não se aplica. Exercício 30 da lista, o NB. São grandezas físicas escalares todas as quantidades físicas a seguir, exceto letra A. A massa do átomo de hidrogênio. Bom, massa, quantidade de matéria. Eu preciso mostrar a quantidade de matéria, massa de um corpo através de um vetor? Não, não preciso. Então é uma grandeza física escalar. Então essa está correta, mas ele está pedindo qual? A que marca a alternativa errada.
Letra B, o intervalo de tempo entre dois eclipses. Gente, tempo, né? É uma grandeza física escalar, não preciso mostrar se é para cima, para baixo, esquerda ou direita, né? A força peso de um corpo. Ah, aqui já é uma grandeza física vetorial. Então essa aqui não se aplica. Por que não se aplica? Porque a força peso, tá, que você possui é a interação da força gravitacional entre você e a Terra, atraindo através da força gravitacional você para o centro da Terra, para o núcleo. Então tem direção e tem sentido. Letra D. O comprimento de uma liga de ferro. Comprimento, não preciso falar se é deitado, em pé, né? E letra E, a energia de uma usina. Também uma grandeza física escalar. Então a alternativa correta, a letra C. A única que não é uma grandeza física escalar, que é uma grandeza física vetorial, é a alternativa C, força-peso. Exercício 46. Vamos lá, o FB. Observe a figura a seguir e determine quais vetores que, letra A, tem a mesma direção. Então, respondendo a letra A. Possuir a mesma direção é só o corpo do vetor, apenas a reta. Então vamos lá, vamos começar pelo A. O A é vertical. Quem mais é vertical? Além do A, né, nós temos o E, também é vertical. Nós temos o F também. Nós não temos mais nenhum vetor vertical. Então aqui nós temos um conjunto em que todos esses três, A, E e F, são vetores com mesma direção, ambos verticais, certo? Tem mais? Tem, né? Vamos olhar aqui os horizontais. Vamos começar pelo B. O B é horizontal e o G também é. Então, o vetor B e o vetor G também possuem mesma direção. Tem mais? Tem, né? O C e o D possuem mesma inclinação. Logo, o C, vetor C, e o vetor D também possuem mesma direção. Ok? Letra B. Ele está pedindo os vetores que possuem o mesmo sentido. Para possuir o mesmo sentido, é necessário que eles possuam a mesma direção, né? Então vamos olhar os verticais primeiro. A é vertical para cima, E é vertical para baixo e F é vertical para cima. Então apenas o A e o vetor F possuem mesmo sentido. Vamos olhar os horizontais, né? B e G. Tanto B como G possuem mesma direção, ambos são horizontais. Só que B é para a esquerda e G é para a direita, então não possuem mesmo sentido, né? Mas se nós olharmos o C e o D, eles possuem mesma direção e mesmo sentido. Logo, eles possuem as mesmas características, certo? Letra C. A letra C está pedindo quais possuem o mesmo módulo, a mesma intensidade, o mesmo tamanho. Então vamos começar pelo A. O A possui módulo, né, de 2 quadradinhos. Então vamos ver quem tem 2. A tem 2, B também possui 2. Vamos para o C. O C possui 2, mas a diagonal é maior que a reta aqui dos lados, né? Então logo não é o mesmo tamanho. C nem D. Letra E, letra F também possuem mesmo módulo, né? São iguais. Gente, se você olhar bem na correção aqui, eu estou falando os vetores que possuem mesmo módulo, ok? Eles, que mais? Um vetor que vale 4, não tem mais nenhum que vale 4. Mas se nós olharmos o C e o D, o C e o vetor D também possuem o mesmo módulo, mesma inclinação, ó, mesmo comprimento, certo? Vamos para a letra D. Na letra B ele está perguntando quem são iguais.
Para que sejam iguais, todas as três características devem ser as mesmas. A, 2 de módulo vertical para cima. Letra F, 2 de módulo vertical para cima. Então, A e F são vetores iguais. C e D também diagonal para nordeste com o mesmo tamanho, né? Então vamos colocar aqui o vetor C e o vetor D, ambos com o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Não tem mais nenhum outro vetor que possui mesmas características, né? Quantos sentidos possui uma direção a letra E? Gente, vamos lembrar o seguinte, uma reta possui 2 sentidos. Então a resposta correta da letra E, 2. Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho. Vamos ter sempre força e fé. São tempos atípicos devido à pandemia e por isso eu peço a vocês, sejam resilientes, sempre ergam a cabeça, tenham força, muita força de vontade. Logo isso passará. Deixem a preguiça de lado, vamos aproveitar o tempo, vamos ser produtivos, porque o Enem está bem aí e eu sei que vocês vão conquistar a vaga que vocês tanto esperam. Um beijão, muito obrigado.